Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje estamos iniciando a nossa quinta aula de Geografia da apostila, né? Então, abram a apostila de vocês na página 14 e hoje falaremos um pouco de teorias populacionais, né? Principalmente de uma das teorias aí que foi bastante importante no século XIX, né? Voltou no século XX também um pouco, né? Ela é bem polêmica, mas ela também trata essa questão da população no mundo, né, de uma forma interessante. Então a gente vai fazer a leitura desse texto aí. Vou explicar para vocês um pouco sobre essa teoria populacional e depois vão ficar, acho que uns 2 ou 3 exercícios para vocês responderem no dia de hoje, ok? Então, página 14, teorias populacionais, né? Teoria se chama malthusianismo, né? Ela foi desenvolvida pelo inglês Thomas Robert Malthus, nascido em 1798. Né? É um economista que viveu no século XVIII e demonstra os problemas sociais, né, como a pobreza, teriam causa o desequilíbrio entre o crescimento populacional e a produção de recursos, inclusive alimentos. Então ele acreditava que a pobreza existia por causa desse desequilíbrio entre a produção de alimentos, né, produtos recursos e o crescimento populacional. O que quer dizer isso? Então vamos ler aí, ó. Segundo Malthus, a população cresceria em progressão geométrica, ou seja, 1, 2, 4, 8, 16, né, e por aí vai. Enquanto a produção de alimentos cresceria apenas em progressão aritmética, PA, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele acreditava que a produção de alimentos, que a população cresceria muito mais do que a produção de alimentos. Então, não, segundo Malthus, não teriam tanto alimento para alimentar as pessoas e, consequentemente, isso faria com que aumentasse a pobreza. Então, isso é uma teoria que foi defendida pelo Malthus e foi, assim, de alguma forma influente naquele período, né? É claro que ela tem algumas contradições, né? Contradições não, eu posso afirmar que ela é uma teoria errada. Vou falar para vocês depois o porquê, mas vamos continuar a leitura aí do texto. Então, vocês entenderam? Segundo Malthus, né, o malthusianismo, a produção de alimentos seria menor do que o crescimento da população. Por isso, parte da população passa fome, ok? Então, vamos lá. O neomalthusianismo. As ideias de Malthus tiveram influência e seus estudos foram retomados em meados do século XX. Nesse período, verificou-se a aceleração do crescimento populacional nos países subdesenvolvidos. Segundo os neomalthusianos, o crescimento elevado da população seria a causa dos problemas sociais e econômicos dos países subdesenvolvidos. A explosão demográfica, exacerbado crescimento da população, seria um entrave para o desenvolvimento econômico e causaria degradação do meio ambiente. Então, algumas ideias do Malthus foram sendo retomadas no século XX, né, principalmente nessa relação de pobreza com o crescimento da população nos países pobres. Então, ele falava dessa questão da explosão demográfica, seria a causa da pobreza nesses países. Né? Continuando, o neomalthusianismo inspirou métodos radicais de controle de natalidade em vários países. A exemplo dos estímulos para mulheres pobres, façam cirurgia de esterilização. A política do filho único praticada pelo governo da China é de notória influência neomalthusiana. Os neomalthusianos dão ênfase para o alto crescimento da população, mas pouco consideram fatores mais importantes, como a desigualdade social, o acesso a serviços de educação e saúde públicos. Os neomalthusianos são considerados conservadores, pois não querem combater a pobreza e sim reduzir o número de pobres. É claro, pessoal, que isso é uma teoria bem polêmica, porque apesar de que existe essa questão do crescimento populacional tão grande hoje principalmente em alguns países mais pobres, mas a gente sabe, né, com dados. Quando eu falo a gente sabe, pessoal, estou falando algo com base de dados, né, base de informação, né, que a produção de alimentos no mundo daria para alimentar a população tranquilamente, sobraria muita comida ainda. Então o problema não é que não tem comida, o problema é a desigualdade social, é a falta de acesso que muitas pessoas têm por estarem na pobreza até esse alimento. Né? Então,
a fome existe no mundo, não é porque não tem comida, a fome é um problema político, antes de tudo, né? Então é aí que entra um pouco essa contradição do Thomas Malthus e, consequentemente, dos neomalthusianos. Então, o que os neomalthusianos fazem? Eles não querem, eles não acreditam na superação da desigualdade social, de acabar com a desigualdade social. Eles querem simplesmente diminuir a população. Então, eles defendem, por exemplo, políticas de esterilização de mulheres e homens, ou seja, a questão de vasectomia, laqueadura, como política de Estado, não como um desejo pessoal da mulher ou do homem, mas como política do país. Então isso é muito meio grave, assim. A China fez isso com a política do filho único para não ter aumento na população e por aí vai. Alguns países tomaram essas ideias e definiram políticas, ok? Nos seus territórios. Então essa é a teoria do Malthus, né? Segundo ele, a população cresce e a produção de alimentos cresce, mas não com toda essa velocidade. O que a gente hoje sabe que é errado, porque a produção de alimentos é muito grande, né? O problema da fome no mundo é justamente um problema político, né? E não falta de alimentos produzidos, ok? Daí continuando, os progressistas. Então, a teoria de Malthus e quem defende a teoria deles são chamados de conservador. Contrário disso são os progressistas, né? Então, os estudiosos mais progressistas formularam críticas às teorias malthusianas, né, e neomalthusianas. Hoje sabemos que é necessário aprofundar os investimentos em saúde, educação e emprego com o objetivo de reduzir a pobreza. No sistema de saúde, hospitais e postos, é fundamental que as famílias tenham acesso ao planejamento familiar. A melhoria da escolaridade e da saúde faz com que as famílias decidam espontaneamente pela redução do número de filhos. Assim, torna-se desnecessária a implantação de campanhas autoritárias de controle de natalidade. Então, os progressistas vão defender investimento em questão de educação, em saúde, em emprego, para essas pessoas terem condição de ter um planejamento familiar. Né? Se a pessoa, por exemplo, no Brasil, se a pessoa vai em qualquer posto de saúde, ela vai ter acesso ao preservativo, a mulher vai ter acesso ao anticoncepcional. Já tem países mais pobres que as pessoas não têm esse acesso. Então é uma questão de falta de política pública do que propriamente uma redução da população assim de forma bem autoritária, né? Então os progressistas vão defender justamente esse investimento maior no público, né? Em hospitais, em escolas, em toda a infraestrutura para as pessoas terem melhores condições de vida, e emprego principalmente. Okay? Então, quanto aos recursos naturais, é necessário salientar que a única criança em um país desenvolvido vai consumir mais recursos do que 20 crianças nascidas em um país africano. Portanto, o consumismo degrada mais o meio ambiente do que o crescimento demográfico. Então, isso é importante. Olha esse dado que o texto traz. Uma criança em um país rico, ela vai consumir mais recursos que 20 crianças nascidas em um país pobre. Então, o problema não está na questão do crescimento, ela está no consumismo também. Então, rever essa questão de consumo no mundo, esse consumo a qualquer preço, também é uma política importante para que mais pessoas tenham melhores condições de vida e problemas como fome, falta de acesso a saneamento, desemprego sejam cada vez menores. Ok? Então é isso, pessoal. Essa é basicamente a teoria malthusiana, neomalthusiana, e quem faz o contraponto, que são os teóricos mais progressistas, ok? Então vocês vão ter duas questões para vocês responderem aí na aula de hoje. A questão 18. Com base na leitura do texto Teorias Populacionais, explique as teorias malthusiana e neomalthusiana. Vocês vão explicar aí do que se trata essas teorias, ok? Se não der o espaço aí, façam num caderno, numa folha à parte e postem a foto junto, certo? Questão 19. Leia o relato. Em 2018, um promotor de justiça de Mococa, município do interior de São Paulo, determinou a esterilização de uma moradora de rua contra sua vontade. O promotor explicou que Janaína era alcoólatra e apenas laqueadura poderia proteger a sua vida e dos seus filhos, que poderiam nascer e seriam colocados em risco por causa do comportamento destrutivo da mãe. Então é o seguinte, resumir o caso para vocês aqui. Existia uma moça lá, uma moradora de rua alcoólatra, né, provavelmente dependente química também.
E o promotor determinou que fosse feito aí uma esterilização nessa mulher, ou seja, uma laqueadura para que ela não pudesse gerar filhos. Ok? Uma moradora de rua, alcoólatra, foi lá o promotor e determinou isso para ela. Aí eu quero saber a opinião de vocês. O comportamento do promotor está ligado a alguma teoria populacional? Ele está ligado à teoria malthusiana, né, malthusiano ou progressista? Explique. Ok? Simples também, tranquilo. É isso, oitavo ano. A gente encerra por aqui. Né? Próxima aula a gente continua falando dessa questão de população. E até a próxima.